Pois é. Seu filho, a tendência é que ele seja, com o advento do seu falecimento, com o momento da transmissão da herança, se não forem adotadas as providências que serão indicadas aqui, que eu vou lhe apresentar durante esse evento, seu filho tenderá a cair de classe social. Isso, se você não souber naturalmente o que eu tenho para falar para você agora. Existe uma solução lícita para que tudo isso não aconteça, mas que você e a maioria dos brasileiros não tem conhecimento disso. Não é nenhum mistério, tá certo? É uma solução lícita que vai lhe trazer um benefício de grande vulto. Se você ficar aqui até o final, você vai perceber o quanto vai lhe ser útil as informações que lhe serão aqui dadas, bem como um bônus que você vai receber ao final muito interessante. Meu nome é Mário Tabosa, eu sou advogado, administrador de empresa, especialista em planejamento patrimonial familiar. Nessa situação, eu tenho como missão, essa palestra tem como missão explicar a você como o inventário dilapida o seu patrimônio, como o inventário funciona como uma retroescavadeira em cima do seu patrimônio, deixando um buraco quase que intransponível, ou muitas vezes até intransponível. O inventário, ele dilapida o patrimônio de uma família e você tem como evitar isso. Existe uma poderosa solução para quem tem negócios que querem continuar na família também. Ou seja, além de tratar da questão do inventário, nós vamos estar tratando também da proteção dos seus bens, da proteção dos bens e de como conduzir a sua empresa. Essa questão da condução da empresa nós vamos deixar naturalmente para um outro momento. Hoje, o foco aqui é como você preservar o seu patrimônio para os seus filhos, como deixar um sistema ajustado para proteger seus bens, até mesmo para os seus netos. O procedimento que vamos mostrar é exatamente o mesmo que os bilionários utilizaram e utilizam em suas próprias famílias. A partir de agora, você vai ter acesso a essa solução, que vem sendo entregue e difundida por um time do qual eu participo, em que são mais de 1.000 advogados, mais de 1.000 profissionais, a propósito, não tem só advogado, mais de 1.000 profissionais que atuam em conjunto em todo o país. E, para isso, é necessário que a gente saiba se este assunto é para você. Então, eu gostaria que você respondesse, por favor, aí no chat. Você tem filhos? Responda sim ou não. Patrimônio, você tem patrimônio, algum patrimônio? Responda sim ou não também no chat. Você trabalhou duro para construir esse patrimônio que você tem? Você trabalhou a vida toda, mais do que precisava, com o objetivo de deixar alguma coisa para seus filhos? Responda sim ou não. Simplesmente, a cada uma dessas perguntas, responda sim ou não. Se você não se conforma com o fruto desse trabalho, que o fruto desse trabalho fique para governo, advogado, despachantes, etc., cartórios, etc., se você não se conforma, também responda sim ou não. Veja, se você respondeu sim, pelo menos a 3 dessas perguntas, este assunto é para você. Então, vamos compreender agora como funciona. Como evitar o inventário, que é algo que você precisa adotar como centro de sua atenção, como um ato de amor para os seus filhos. Mas por que um ato de amor? É algo que você não precisa fazer. É algo que seu filho também não precisa que seja feito, mas é importante que seja feito. Seus filhos é um ato de amor porque você não precisa fazer disso. Eles também não precisam disso. Ou seja, você não precisa, seu filho não precisa. Um dia eles vão precisar. Um dia esse que nenhum de nós é capaz de prever. Nós não sabemos o momento da transmissão da herança. Nós não sabemos o momento que vai se dar. A propósito, a transmissão da herança, ela se dá por ocasião do falecimento. Então, nós não temos como prever. Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10 anos, 20. Só que existe um procedimento que você pode fazer para evitar que seu filho passe pelo horror do inventário. O inventário é uma verdadeira caixa preta. O inventário é uma verdadeira caixa preta que guarda segredos, entre aspas, que na verdade não são segredos. Algumas dessas informações vão ser passadas aqui. Eles são segredos, eu estou dizendo segredos, porque, na verdade, são coisas que você só tem conhecimento no momento que você vai usar do Instituto do Inventário. Então, é uma situação que
constrangedora ver clientes que passam por aqui pelo escritório, pessoas que esperam 10, 15, 20 anos pela solução do inventário, dilapidam o patrimônio. É constrangedor. Vou falar para vocês, abrir um parêntese aqui, falar para vocês sobre o caso de Chico Anísio. Chico Anísio deixou um testamento. Por um lado, talvez, não sei, o testamento foi impugnado, porque um dos seus filhos, o seu boneco, ficou fora desse testamento. Foi impugnado e agora está sendo feito o inventário. O inventário de Chico Anísio, em razão desses problemas todos que ele deixou, e em razão dos ônus que os próprios bens têm, o inventário dele era de 4 milhões de reais, declarado, naturalmente pode ser mais, mas declarado 4 milhões de reais, e hoje ele está com uma dívida de 7. E veja o tempo que Chico Anísio morreu. Minha missão aqui é nunca mais ver situações em que eu já vivi no meu escritório, como dessa família que eu vou mostrar aí abaixo. Você veja, neste caso, nós temos uma família, existia um patrimônio, um inventário, existia Dona Rossana, seu Júlio, e que tinha um filho, Rafael. Dona Rossana e seu Júlio faleceram, deixaram o patrimônio para Rafael. Vamos ver essa situação de Rafael, o que foi que aconteceu. Vamos para os números do inventário. Os autores da herança, os pais de Rafael, deixaram para ele um patrimônio que estava declarado no imposto de renda como 250 mil reais. E o valor venal desse bem era 1.150.000 reais. Pois bem, de imposto para fins de inventário, o ITCMD leva aqui no meu estado 8%, e é esse percentual na maioria dos estados da federação. O advogado cobra também 8%, isso de acordo com a tabela da OAB, alguns até cobram mais. A tabela da OAB é para cobrar o mínimo. Além disso, você tem custos com cartório, que aí estimamos em torno de 5 mil reais, cartório de palavrar a escritura do inventário depois. Custos com certidões, estimamos aí em algo em torno de 3 mil reais. Cartório de registro de imóveis, aí depois que tramitou todo o inventário, você vai passar no cartório de registro de imóveis, você vai gastar algo em torno de 7 mil reais para esse patrimônio de 1.150.000. Nós temos uma despesa aí de 176 mil reais, que corresponde a 15,3%. Ou seja, neste momento, consome mais de 15% do valor do patrimônio para que esse inventário seja consolidado. Isso, naturalmente, sem levar em consideração o tempo que leva. Será que o seu filho, será que os seus filhos, será que seus herdeiros vão dispor dessa quantia para bancar os custos do inventário? Se não dispuser dessa quantia, certamente terão que vender o imóvel e as pressas, e isso levará, no mínimo, aí 20% de deságio, que aí a gente considerando 1.150.000 o valor do patrimônio, do imóvel, digamos que seja um único imóvel, vai levar 230 mil reais, que fica 920 de valor líquido do imóvel. Em cima disso aí, em cima dessa venda desse imóvel, você também vai pagar imposto de renda, que é 15% em cima de ganho de capital. Quando a gente vai analisar essa questão, vai para os números, retomando as contas, nós temos todos aqueles valores que nós falamos, que é o imposto, R$ 80.500, os honorários, R$ 80.500, certidões, 5 mil, cartórios, 3 mil, cartório de registro de imóvel, 3 mil, 7 mil, e agora vem ganho de capital, R$ 103.500, em cima da diferença entre o valor do patrimônio e o valor que está declarado no imposto de renda, que é 15%, que corresponde aí a 9% em cima do total, do valor da venda, mas o valor dele é 15%. E os gastos totais com o imposto de renda sobre o ganho de capital, ele se eleva a 279 mil, total de gastos. Quando você soma esse total de gastos a os 230 mil que você perdeu com a venda de imóvel,
os gastos mais a perda elevam-se a R$ 509.500. Ou seja, se considerarmos só os gastos, você tem algo aí em torno de 24% com os gastos. Se considerarmos o valor que você perdeu no imóvel, mais de 20%, dá 230 mil, você vai estar aí perdendo R$ 509.500, que corresponde, neste exemplo, a 44,3%. É o que você vai perder no imóvel. O imóvel que você poderia deixar para seu filho de R$ 1.150.000, ele vai ficar com R$ 640.000. E é por esta razão que nós dizemos que seu filho vai cair de classe social. Ele não vai morar mais no espaço confortável que você deixou, ele não vai morar mais naquele bairro bem localizado onde ficava o imóvel. Ele vendeu o imóvel e vai ter que, com aquele valor, constituir, comprar, adquirir um imóvel mais modesto, viver de uma forma mais modesta. Esta é a situação, esta é a real situação do inventário. Aqui, neste gráfico, você vê claramente essa linha maior é o valor do venal do imóvel, 1.150.000. E aí você tem nessa barra menor, na parte superior, você tem por quanto ele foi vendido. Você vê aí tranquilamente, metendo o olho no gráfico, você vê quanto você perdeu. Mas não precisa ser assim, certo? Existe um caminho possível e lícito, perfeitamente legal, de evitar que isso aconteça. Um caminho que eu sei exatamente como fazer. Mas não sei se consigo entregar depois que o herdeiro já estiver no momento de horror. Não sei se consigo, não. Efetivamente, eu não consigo entregar depois da sua morte. Isso é um procedimento que eu sei fazer, consigo fazer, tenho competência para isso. Como eu disse, somos um grupo de mais de 1.000 advogados trabalhando, mais de 1.000 profissionais trabalhando conjuntamente para fazer isso. E para proteger o patrimônio do seu filho, para que não haja perca, a perca demonstrada que nós fizemos aí no inventário. Depois da morte, se não tiver feito, ele vai viver momentos de horror. E isso me dói, porque é óbvio que todo pai que ama seus filhos vai querer usar esse caminho depois que o conhecerem. O caminho que só estava disponível para bilionários, porque podiam pagar grandes bancas, hoje está disponível para você. E também disponível para os clientes, e os clientes desses mais de 3.000 profissionais. Eu estou dizendo, falei em 1.000, agora estou falando em 3.000. Na verdade, 1.000 profissionais, nós trabalhamos de forma conjunta, de forma harmoniosa. Mas nós temos mais de 3.000 profissionais no nosso grupo que trabalham sobre esse assunto. Com 1.000 a gente tem uma maior interação. E nós decidimos dar um basta. Nós decidimos dar um basta nesse momento. E eu e esses profissionais estamos realizando essa mesma palestra agora, simultânea, no país inteiro, para que a sociedade em peso tome conta. Essa palestra está sendo transmitida aqui ao vivo pelo YouTube e também está sendo transmitida pelo Instagram, que, a propósito, eu peço aos ouvintes, aos internautas que estão no Instagram, que cliquem na BIOS e venham para o YouTube para não perder a oportunidade que vai estar no YouTube ao final. Venham, fiquem com a gente e aceitem. Mas nós decidimos, como disse, dar um basta. E estamos realizando essa mesma palestra ao mesmo tempo. A partir de agora, se o seu filho vai ou não passar pelas agruras do inventário, não será por nós, não será por acaso, mas será por uma decisão sua. Você tem a oportunidade de passar seu patrimônio integralmente para seu filho, ou você tem a oportunidade de cruzar os braços e deixar que ele passe pelo horror do inventário. Certamente, imagino, não é isso que você quer. Quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer um inventário. Essa é a regra, é o que todo mundo sabe. Existem outros institutos, mas o principal usado é o inventário, que tem esses danos que nós tivemos a oportunidade de fazer isso. Mas fica a pergunta, será que tem como evitar isso? Tem. Como eu disse a vocês, não.
planejamento patrimonial familiar, que nós trabalhamos, existe um sistema de como fazer isso. A boa notícia é que tem, como eu disse, evitar que os filhos sejam enquadrados nessa regra, na regra do inventário. Como se faz isso? Realizando uma mudança de paradigma na sua vida. Mudança de paradigma. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens, não tem que deixar bens. O paradigma é esse. Se você tem bens, mas você não tem vida eterna, você não tem que ter bens. Você faz de pronto, passa de pronto esses bens para o seu filho. Neste programa, nesse sistema, se faz isso pela criação de uma empresa que não faz nada. Você tem os bens, passa esses bens para uma empresa que a gente denomina aqui de célula-cofre, e a partir desta célula-cofre são desenvolvidas, são criadas outras células. Nesse passar de outras células, nós passamos esses bens, os bens permanecem na empresa e nós passamos a cota para seus filhos. Nessa situação, você pode fazer uma comparação do inventário. Essa situação aí do inventário, a comparação do inventário você tem aqui, e o seguinte, no inventário nós tivemos a oportunidade de mostrar que você gasta R$ 279.500, enquanto nesse sistema você gasta R$ 38.000, tá certo? Porque nesse sistema, o gasto com imposto, com imposto, ele é calculado em cima de R$ 250.000. Então, ele cai de 80 mil para 10 mil. Os honorários do advogado, você vai negociar diretamente com o advogado. No nosso caso, a gente faz uma demonstração para vocês como isso é calculado. É um acordo feito entre os advogados. A OAB não apita aí, não tem que seguir a tabela da OAB, tá certo? E o cartório, não tem despesa com cartório. O cartório de registro de imóveis, ele vai ser feito pelo valor da declaração do imposto de renda, ou seja, em cima de R$ 250.000. Então, ao invés de você gastar R$ 7.000, você vai gastar 3. Não haverá imposto com ganho de capital, não houve necessidade da venda do patrimônio, tá certo? E com isso, você vai economizar R$ 241.000. E melhor do que isso, mais do que economizar R$ 240.000, você vai manter o status quo da condição social do seu filho. Você vai manter seu filho na condição social que ele está. Você não vai ver o patrimônio que você arduamente trabalhou, e trabalhou, como respondeu lá mais atrás, trabalhou de forma árdua, mais do que precisava para amealhar algum patrimônio e deixou para os filhos. Você não vai ver esse seu patrimônio ser delapidado. Não vai ver seu patrimônio trucidado pelos honorários, pelos impostos, por terceiros, por despachantes. Você não vai perder venda não vai perder valores com a venda do seu imóvel. Você vai passá-lo tal e qual para o seu filho, com um custo infinitamente menor, uma economia de quase 90%, 80% podemos falar por aí, sem medo de errar. Isto se você não tiver que vender seu imóvel. Se você tiver que vender seu imóvel, você vai ter, conforme demonstrado, aí numa estimativa de um deságio de 20%, você vai ter uma perda de 230 mil, um valor estimado, que aí eleva o custo, os gastos com o inventário mais a perda patrimonial com a venda do imóvel, eleva seus custos para R$ 509.000. E você veja o seguinte, de um patrimônio de 1.150.000, você vai gastar R$ 509.000 para fins de inventário. Além de você economizar R$ 547.000, e aí a gente chega perto dos 90%, além de você economizar R$ 540.000, volta-se para aquela situação. Você está mantendo o seu filho no status quo econômico que ele tinha antes, mantendo o seu padrão social, mantendo no espaço que ele toda a vida ocupou. E mais do que isso, também, não menos importante, mas tão importante quanto, você não vai ver seu patrimônio delapidado por institutos como a advocacia, como os cartórios, como o Estado, delapidando seu patrimônio para deixar
seu filho à míngua e a tristeza de vê-los, digamos assim, no linguajar popular, de vê-los numa pior. Quando a gente apresenta os gráficos aqui, você vê bem. Tá aqui, este aqui é quanto você ganha se não tiver que vender o patrimônio, quanto você economiza. Você gasta 38 mil e economiza 241, como foi dito. A gente vê aqui tranquilamente na planilha que você gasta 509 mil e você economiza 547 mil reais. Ou seja, a diferença financeira ela vai de 238 mil se não tiver que vender o patrimônio, ou 471 mil se tiver que vender o patrimônio. Essa é a diferença. Não é o custo do inventário. O custo do inventário nós mostramos lá na planilha qual seria. 276 mil. Você vai economizar, vai gastar 38 com esse sistema e vai economizar 238 mil do seu patrimônio. Ou melhor, vai ainda economizar 471 mil, admitindo a hipótese de que seus filhos teriam que se desfazer do patrimônio. A principal diferença é perda patrimonial zero. O nome desse sistema é holding familiar. Holding, certamente, você já ouviu falar, né? Holding familiar, talvez não, talvez seja novo para você. Mas nós estamos aqui para falar para você sobre isso. A holding familiar, por que é que o sistema de holding... O holding familiar não é uma empresa, é um sistema. É um sistema que pode ter uma ou várias empresas, uma, duas, três ou mais empresas. Cada caso será analisado de per si e cada caso será apresentado qual é a melhor situação. Serão tantas pessoas jurídicas quanto seja necessária para organizar a sua vida patrimonial, empresarial, se for o caso. Na grande maioria dos casos, pode ser uma só, mas é importante você entender que não é a montagem de uma pessoa jurídica que resolve o seu problema. A propósito, tem gente por aí, com todo respeito aos profissionais que estão fazendo, certamente o fazem por desconhecer, tem gente que acha que montar uma holding familiar é pegar seus bens e transferir para uma pessoa jurídica. Não é bem isso, tem outras implicações. Implicações deveras importantes, e é por isso que nós não chamamos holding familiar aqui de empresa. Nós tratamos holding familiar como um sistema, e esse sistema é que vai garantir o futuro dos seus bens, o futuro das suas empresas e a condição social do seu filho. Você poderia perguntar, será que isso funciona mesmo? Funciona? Claro que funciona. Vamos mostrar para você que funciona. Será que é lícito? Perfeitamente lícito. Isso, nos momentos oportunos, nós vamos mostrar todos os aspectos legais. Você não se preocupe, é tudo perfeitamente lícito. Quem é que teria um sistema desse? Vou falar para vocês. A resposta é simples. Quais as famílias que mais teriam a perder com o penoso sistema de inventário? Pensemos nessa situação. Quais as famílias que mais teriam interesse em se proteger para não perder com o inventário? Veja, Norberto Odebrecht, por exemplo, ele fez o holding familiar. Norberto Odebrecht, fundador da construtora Odebrecht, ele deixou um patrimônio de 14 milhões de reais. 14 bilhões, perdão. Se ele tivesse feito o inventário, ele teria os herdeiros teriam perdido 1 bilhão 120 milhões de reais. Veja o tamanho do buraco que a retroescavadeira do inventário teria feito no patrimônio de Norberto Odebrecht. Será que ele foi caso isolado? Não. Antônio Hermídio de Moraes deixou um patrimônio semelhante de 15 bilhões de reais e teria deixado para o Estado 1 bilhão 240 milhões de reais. Também se protegeu da retroescavadeira do inventário, também se protegeu seus herdeiros do horror do inventário. Roberto Marinho, da Rede Globo, todo mundo sabe aí a situação que a Rede Globo vive hoje. Os jornais comentam, sem entrar no mérito, mas Roberto Marinho, a sua herança de 30 bilhões
foram preservadas para os seus herdeiros, independentemente da situação da empresa. Se Roberto Marinho não tivesse feito a holding familiar, ele teria depositado, ele teria sendo delapidado, os herdeiros deles teriam sido delapidados em 2,4 bilhões de reais. Sem contar que tem outras proteções que não alcançaram também esses bens. Certamente. Oportunamente a gente vai ter como conversar sobre isso e vocês vão ver. Mas Roberto Marinho teria disponibilizado, com aqueles custos que nós já tratamos, teria perdido, os herdeiros de Roberto Marinho, 2,4 bilhões. Além de Roberto Marinho, além de Norberto Odebrecht, de Antônio Remídio de Moraes, existem outros brasileiros ilustres que também fizeram holding familiar. Tem o Roberto Civita, do Grupo Abril, tem os donos do Banco Safra, tem o Samuel Klein, das Casas Bahia, tem dona Dice Navarro Camargo. A propósito de dona Dice Navarro de Camargo, para vocês terem uma ideia, até durante o acordo de leniência da empresa Camargo Corrêa, da qual ela era titular, a filha dela, fundada na holding familiar que foi previamente e sábia e previamente constituída, a filha dela comprou um apartamento no edifício onde é o metro quadrado mais caro do mundo, em Manhattan, em Nova York. Na ocasião da compra, a empresa dela estava passando por um acordo de leniência, mas não pôde alcançar o patrimônio. Naturalmente, são situações e situações, mas é isso que a holding familiar traz para você. Ela protege o seu patrimônio e faz com que os seus filhos não caiam de classe social, faz com que os seus filhos permaneçam ali onde estão e não percam, não tenham seus bens dilapidados. Bem, agora eu começo a ter a sensação maravilhosa do dever cumprido. Eu passei para vocês um panorama geral do que é a holding familiar. Eu passei para vocês a questão da dor do inventário, a questão do horror que é o inventário. Funciona como uma retroescavadeira, delapidando o seu patrimônio, perdoe a repetição das palavras, mas é porque isto é importante enfatizar. Então, você deixa um determinado patrimônio, trabalha arduamente, deixa-os para seus filhos, para seus herdeiros, na vã esperança de que aquilo tudo vai ser dele, e não vai, conforme já demonstrado. O que fazer diante do risco do imposto de herança aumentar? Como assim aumentar? Já é 8%, é verdade, 8%. É muito que nós pagamos. Mas a decisão de aumentar o imposto não é nossa, do simples do cidadão comum, digamos assim. A competência para aumentar o imposto é do Senado Federal, através da resolução do Senado Federal por resolução, conforme disposto no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição da República, que lá diz que o imposto previsto no inciso 1 terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Atualmente está em vigor a Resolução 9 de 1992, que fixou em 9%. Acontece que essa decisão ela passa pelo CONFAS, que é o Conselho de Administração Fazendária e o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados. Esse conselho ele já se reuniu e já aprovou a elevação do nosso ITCMD para 20%. Só que o conselho aprovou, não resolveu ainda, porque a decisão é do Senado. Então, a gente teria que tramitar, que esperar uma proposta do Senado, não é isso? Teria que esperar a aprovação do Senado. Então, isso está longe. Será que está? Nós temos uma proposta primeiro o seguinte, existe uma proposta no Senado, que a gente vai falar sobre ela, a proposta é dele, tá certo? Para aprovação, precisa apenas de a metade mais um dos senadores presentes no momento da votação, na Assembleia de Votação, e precisa de apenas 21% dos senadores. E esses senadores representam quem?
O senador representa o povo ou representa o Estado? O senador representa o Estado. E o senador tende a aumentar isso, tá certo? Existe uma tendência, o CONFAS já aprovou, já está no Senado, e o Ciro Gomes já apresentou essa proposta no Senado. O argumento, nós temos dois argumentos que serão facilmente levantados pelos senadores, que certamente defenderão o projeto. O primeiro argumento é que o Brasil é um dos países em que menos tributa a herança no mundo. Como assim menos tributa? É verdade, o Brasil é um dos países que menos tributa. Você veja, por exemplo, a França tributa em 60%, o Japão em 55%, a Alemanha e Suíça tributam em 50%, a Inglaterra em 40%, os Estados Unidos em 40% também, e o Chile, vizinho nosso aqui, em 25%. Vocês vejam que, como está claro para o Senado, que nós pagamos os menores impostos de herança no mundo. Aí eu pus essa tabelazinha e pus também um gráfico que vocês podem avaliar visualmente como nós estamos abaixo. O Brasil está aí no finalzinho com os 8% e a França está lá em cima com 60%. O segundo argumento é que o imposto de herança só penaliza os mais aquinhoados, só penaliza os ricos. E a gente sabe que não é bem verdade. Se você tem sua casa lá, usando o exemplo lá de ter uma casa de R$1.150.000, você vai pagar R$80.000 de tributos a preço de hoje. Para os procrastinadores, eles estão correndo o risco desses R$80.000 passarem a R$220.000, R$230.000 só de TCMD. Isso é o ônus que o procrastinador tem e que certamente o resolvedor não vai passar por ele. Quando isso vai acontecer? Bom, quando vai acontecer, nós não sabemos. A gente já sabe que foi aprovado do CONFAS. O CONFAS está com o papelzinho na mão e o senador Cid, eu havia falado Cid, mas foi o senador Cid Gomes que apresentou no Senado, essa proposta já está lá. Na hora que o excelentíssimo senhor, presidente do Senado, quiser tirar da gaveta e votar, ele vai votar. Então, o procrastinador vai pagar a partir desse momento. Mas você não. Você que é resolvedor, não. Porque o resolvedor, quando se trata dos filhos, a única coisa que importa é não deixar problema para eles. Não deixar problema para os filhos. Então, não vou deixar problema para os filhos para fazer com que meu filho tenha todo aquele custo que já foi colocado, ou até mais, com a aprovação do aumento do ITCMD. Não faz o menor sentido você trabalhar a vida toda, mais do que precisa para o seu próprio sustento, com a ideia de deixar algo para seus filhos, e, na prática, deixar um grande pedaço para os outros, advogado, cartório, governo. Bom, eu expliquei tudo isso. E a pergunta é, você quer estar nesse grupo de resolvedor? Como é que funciona esse grupo de resolvedor? Bem, pessoal, eu tenho aqui questões de limites éticos e por conta da própria OAB, eu não estou aqui de maneira alguma para vender nenhum produto. Eu estou aqui para dar informações, para passar essas informações para vocês, para levar o conhecimento do peso, do horror do inventário para vocês e para dizer que tem solução para isso. Então, por questões éticas, eu não posso vender o produto, mas consigo ainda dizer como funciona. E para que você não caia naturalmente em nenhuma furada, como algumas pessoas acham, por exemplo, que criar uma holding é simplesmente abrir uma empresa e botar lá. Para ter conhecimento mais amplo disso aí, você passa por uma sessão de viabilidade. Na sessão de viabilidade, nós fazemos um raio-x da sua real situação patrimonial e da família para diagnosticar se o sistema é o mais adequado para a sua família.
Veja bem, a sessão de viabilidade é ali que nós vamos fazer a sua ressonância, é ali que nós vamos fazer o seu raio-x, é ali que nós vamos fazer o ultrassom da sua vida patrimonial e familiar. Nesta sessão, nós vamos conversar, nós vamos debater, nós vamos levantar dados para mostrar na sequência se a sessão, se o sistema cabe para você ou não. Todavia, já adiantamos, o sistema ele é perfeito para você que tem pelo menos um imóvel, que tem um filho ou filhos e que não gostaria que esses bens fossem entregues na mão deles. Não gostaria que parte desses bens fosse para aqueles entes que nós já mencionamos, Estado, advogados, cartórios, etc. Se você quer que seus bens sejam deixados para seu filho ou para seus filhos, participe da sessão de viabilidade. Nela, você vai ter uma ideia clara de que isso vai acontecer.